a vontade do Oppenheimer, como diretor ali do Projeto Manhattan, era acabar com os nazistas, tá? Ele queria jogar a bomba na Alemanha, meus amigos. O que estava acontecendo no mundo nesta época era o seguinte: os Estados Unidos tinha sido bombardeado, Pearl Harbor entrou na guerra, decolou o Projeto Manhattan e o Projeto Manhattan começou. Só que essas coisas, infelizmente, elas demoram muito tempo. O sonho, a vontade do Oppenheimer, como diretor ali do Projeto Manhattan, era acabar com os nazistas, tá? Ele queria jogar a bomba na Alemanha, meus amigos. Só que qual que é o problema desta parada toda? O projeto demorou. E ao demorar, a Alemanha já não estava mais na guerra, tá? Por que a Alemanha não estava mais na guerra? Porque a Alemanha havia se rendido já. Então, no dia 7 de maio de 1945, né, a Alemanha se rendeu, tá? A Alemanha se rendeu saindo da guerra. Para quem não lembra, né, então, um pouquinho de história aqui da Segunda Guerra Mundial. É um tema que eu gosto demais, tá? Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, com o famoso Exército Vermelho, invade a Alemanha, né, invade a Alemanha, e eles, o Hitler, né, ao saber que isso estava acontecendo, faz o quê? Se mata, né? Então o Hitler, ele se matou. E ao se matar, ele basicamente, né, ele indica ali que a Alemanha estava saindo da guerra. A Alemanha tinha se rendido. Acabou, né? Então, isso é um fato muito importante, tá? Até então, né? Então aqui, ó, o Adolf Hitler, para quem não se lembra, né, ele cometeu suicídio no dia 30 de abril de 1945 e os seus representantes finalmente concordaram em assinar a rendição no dia 7 de maio de 1945, lá na cidade francesa de Reims, perante ao Dwight Eisenhower, comandante das tropas aliadas, tá? Então, basicamente, foi isso que aconteceu. A bomba atômica lá no Projeto Manhattan, ela não estava pronta. Ela não estava pronta. E aí, o que acontece? Pô, a bomba atômica não está pronta. O Oppenheimer queria matar os alemães. O negócio dele era com os nazistas. Ele queria matar nazista, cara. Ele era puto, os caras tinham ferrado com os cientistas e tudo. Ele queria jogar a bomba ali na Alemanha. Caramba, meu, pô, a Alemanha não tá. Muito bem. A Alemanha se rendeu. Só que o Japão ainda estava na guerra. Nesse meio tempo, a tal da bomba atômica ficou pronta. E aí, o que os americanos fizeram? Os americanos fizeram o seguinte. Quer saber, meu amigo? União Soviética que nada. Nós vamos jogar essa bomba lá no Japão, entendeu? 9 de agosto de 45, o Exército Vermelho tá lá. 9 de agosto, certo? Só que os Estados Unidos jogam a bomba em Hiroshima, meus amigos, dia 6 de agosto de 45. Então, os americanos estão nem aí pra isso, cara, entendeu? Fizeram a conferência de Yalta. Na conferência de Yalta, eles chegam a esse ponto, onde, como que nós vamos acabar com a guerra? Todo mundo assina, todo mundo tá de acordo. Cara, o Exército Vermelho marcha até lá, tira os caras, só faltava o Japão para se render e tal. A bomba atômica fica pronta. Os americanos querem saber, meu amigo, joga essa bomba logo aí. Vamos jogar onde? Vamos jogar no Japão. Só tem o Japão, a Alemanha saiu da guerra. E eles jogam dia 6 de agosto de 45. O Exército Vermelho chega lá dia 9 de agosto de 45. Por 3 dias. Isso aí vira uma confusão depois, que nós já temos sinais aí do que viria a acontecer depois, que é a tal da Guerra Fria, o mundo dividido entre União Soviética e Estados Unidos, mas isso é um papo, como diz meu amigo professor Vitor Soares, isso é um papo para uma outra meia hora, não vou falar disso agora, tá bom? Se esse conteúdo está te ajudando, você pode apoiar o canal de forma simples. Os livros recomendados estão na descrição. Comprando por lá, você ajuda diretamente esse projeto e ainda aprofunda seu conhecimento. Aproveita também para se inscrever e não perder os próximos vídeos. Então, é essa que é a história toda, tá bom? Essa que é a história toda. Bomba em Hiroshima, dia 6 de agosto de 45. Exército Vermelho chega na Manchúria, 9 de agosto de 45. Por 3 dias, os Estados Unidos jogam a bomba antes disso. Onde que nós vamos jogar a bomba? Isso aí foi uma discussão muito grande mesmo, tá? Onde que nós vamos jogar a bomba? Bem, vamos jogar a bomba. Eles pensaram, não vamos jogar em Tóquio. Tóquio não era uma opção. É como se eles queriam atacar a cultura japonesa. Chegaram a pensar em jogar a bomba em Kyoto, porque Kyoto era uma cidade muito importante do ponto de vista cultural. Pensaram em jogar em Kyoto, mas aí eles falaram, cara, Kyoto não. O Oppenheimer tentou interferir e falou, quer saber, galera, vamos fazer o seguinte, vamos jogar essa bomba num lugar onde não tem gente, tá?
A gente joga a bomba ali no lugar onde não tem gente, porque o Oppenheimer ele ainda apostava no lance de que a bomba, só o fato dela explodir em qualquer lugar, o Japão iria se render na hora, porque ele não ia querer ver tanta gente morrendo do jeito que morreu. Muito bem. Aí, eles decidem jogar a bomba em Hiroshima. Hiroshima seria o alvo perfeito, segundo a decisão. Mas antes de jogar a bomba, você precisava testar a bomba, certo? Por quê? Primeira pergunta que eles tinham que fazer: qual o poder de destruição da bomba atômica? Ninguém sabia. O que a gente conhecia na época era dinamite, TNT. A gente não conhecia a bomba atômica. A bomba atômica era a primeira, né? Por que a gente não conhecia? Não tinha como fazer. O urânio, todo o urânio do mundo já tinha sido usado. Todo o urânio do mundo já tinha sido usado. Eles estavam usando plutônio e eles não sabiam. Eles tinham uma chance só de testar a bomba atômica. Beleza? Então construíram a bomba atômica para fazer um teste. E aí vem um negócio muito interessante nessa história toda também, que é o teste famoso, né? O teste de Trinity, né? O teste de Trinity. Então vamos lá. O local escolhido para o teste foi o campo de teste de mísseis de White Sands, lugar famosíssimo, tá? Uma área remota, desértica, sigilo total. O nome da bomba, o codinome dela era Gadget, tá? O nome da bomba era Gadget. Uma coisa muito importante, agora é um negócio muito importante para vocês. A bomba não encosta no chão. A bomba que foi explodida para teste, ela foi colocada numa torre com 30 metros de altura e ela foi detonada lá. Ela não foi jogada no chão, tá bom? Muito bem. O que os caras tinham que fazer? Eles tinham que ter uma ideia. Agora que vem um negócio muito legal, que quem fez eu acho que foi o Feynman. Se não me falha a memória, foi o Feynman, tá? Eles precisavam saber qual era o poder daquela bomba atômica. A gente só conhecia dinamite. O que o Feynman fez? Ele pegou uma quantidade de dinamite. Olha que coisa legal que o Feynman faz. Ele pegou uma quantidade de dinamite, detonou aquela quantidade de dinamite com um papelzinho. E ele viu o raio que aqueles papelzinhos que ele colocou ali ocuparam com a explosão. Então, ele jogou lá 1, 2 TNT, 3 TNT, 5, né? 5 quilotons no caso, né? 1 quiloton, 2 quiloton, e explodiu aquilo lá e viu o que dava. Muito bem, então agora ele tinha uma régua para medir a explosão da bomba atômica. A bomba atômica é colocada lá às 5h29 da manhã, detonam ela. Pum! Quando vão medir o raio e tudo que ela tinha feito, ela chegou a aproximadamente 20 quilotons de TNT, tá? Foram 20 quilotons de TNT. A onda de choque foi sentida a 160 km de distância do lugar, tá? O calor intenso, né? Olha que coisa interessante. O teste chamava Trinity. Quando o calor foi tão intenso que ele criou um vidro. Ele criou um tipo de rocha no deserto, verdinho. Sabe como que a gente chama essa rocha? Trinitita, em homenagem ao Trinity, ao teste Trinity, tá? E então eles conseguiram, né, medir vamos dizer, o poder da bomba atômica. Ela não destruiu o planeta, ela não destruiu a Terra, mas ela tinha o poder de 20 quilotons. Beleza? Então estava pronta a bomba atômica. A bomba atômica funcionou, ela detonou e estava pronta para ser jogada. Escolheram dois lugares. Os militares escolheram 2 lugares, Hiroshima e Nagasaki. O Oppenheimer, ele fala, isso está no livro lá, explicado direitinho. O Oppenheimer fala assim: não precisa jogar uma outra bomba. Não precisa. A gente só precisa de uma bomba, tá? Não precisa jogar outra bomba. E então, só que jogam. E aí é que toda a confusão na vida do Oppenheimer é por causa da segunda bomba aí de Nagasaki. Muito bem. 6 de agosto de 45, 3 dias antes do Exército Vermelho chegar na Manchúria, a bomba atômica, apelidada de Little Boy, é lançada pelo bombardeiro B-29 chamado de Enola Gay. Lembrando que Enola Gay é o nome da mãe do comandante do avião, né? Sobre a cidade de Hiroshima. A Little Boy, como eu já falei pra vocês, era uma bomba do tipo gun, canhão, tá? Ela utilizava urânio 235 como material físsil. Ela tinha 3 metros de comprimento, pesava cerca de 4.400 quilos e ela foi projetada para explodir a 580 metros de altura em cima da cidade. Pra que isso? Para maximizar o poder destrutivo dela. Os caras eram maléficos, meu amigo, tá? Por quê? Se você explode a bomba atômica batendo ela no chão, boa parte da energia vai ser absorvida. E eles não queriam que nada fosse absorvido. Quanto mais gente morresse, é o que eles queriam. O impacto imediato, aproximadamente 70 mil pessoas foram instantaneamente vaporizadas, tá? Com o calor intenso que criou, no ponto zero, pode ter chegado a 1.000.000 de graus, tá? Depois veio uma onda de choque que se espalhou por toda a direção. A destruição da cidade foi quase total, num raio de 1,5 km. Perguntaram no Insta, né? Que cidade brasileira seria destruída por uma bomba? Uma cidade com 2 km de raio seria totalmente destruída, tá?
Depois veio o fogo, depois veio o calor, veio o fogo, veio a onda de choque, depois veio a radiação, tá? Veio a radiação. Então, tudo isso, somado, vai matar a gente pra caramba. 3 dias depois, em 9 de agosto de 45, a segunda bomba atômica, de codinome Fat Man, é jogada sobre a cidade japonesa de Nagasaki. A Fat Man era mais avançada que a Little Boy. A Fat Man já usava plutônio 239 como material físsil, era para testar se o plutônio serviria direitinho. Seu design era baseado no princípio da implosão, né? Mais complexo, mas também muito mais eficiente do que o design gun da Little Boy, tá? Então a Little Boy era uma que precisava dar como se desse um tiro para iniciar o processo de reação em cadeia. A Fat Man, não. Ela era implodida, ela tinha os detonadores que implodiam ela. Show de bola? O impacto imediato em Nagasaki foi um pouco menor do que de Hiroshima, devido à condição do terreno. Nagasaki tinha muita montanha e tal. Mas 40 mil pessoas foram vaporizadas instantaneamente. Tá? O número de vítimas, se somar todo mundo que morreu em Nagasaki, chega ali na casa dos 140 mil pessoas. Tá? Cerca de 140 mil pessoas morreram com as duas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Beleza?